Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre a Bíblia é o único livro que revela com todos os detalhes a história da humanidade desde o princípio e o fim, como tudo se formou e terminará. Certo é que requer fé para entendê-la. Existem muitos livros acadêmicos, escritos por geólogos cristãos e ateus, com provas de escavações, com achados relevantes dos períodos bíblicos e origem da Terra. Com isso, prestam uma confirmação literal dos escritos bíblicos. Mesmo? Muito bom. A ciência da geologia, os pesquisadores da Terra, que trazem aí uma confirmação com respeito a tudo quanto existiu nos períodos bíblicos, nos períodos pós-bíblicos, e nos dá aí confirmação da realidade da Bíblia. Agora, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós sabemos que o mundo foi criado por Deus. Isso é fé. Não vimos. Mas também sabemos que existe, porque foram criados por alguém. Não apareceu nada por acaso, como vamos aí trazer as confirmações no estudo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer ter fé ou fazer parte de algum credo religioso, vamos dizer assim, se ele não tiver um fundamento daquela forma que a religião que ele começou a participar, trazer convicções reais, históricas, verídicas, para que ele tenha que ouvir algo que é real e a fé dele ser despertada pela palavra de Deus. Na revelação do Espírito Santo, vamos ao estudo. O tema é muito sugestivo. Diz assim: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que o criou? Nós vamos saber isso, a importância, porque Deus continuou sua criação, mesmo sabendo que haveria de acontecer essa desobediência. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, é a leitura: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esses dois versículos dá para você saber aí a realidade das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E dentro desse assunto, nós vamos ainda lá mais adiante dizer: quem é Deus? Como entender Deus? Como saber sobre Deus? Há muito a desejar nos movimentos da cristandade, da irmandade, que não revelam biblicamente aquilo que está dentro da espiritualidade das revelações bíblicas. Só estão expressando o secular, o que se prova, o que se vê. Mas a fé é algo que não se prova, mas é algo que sabe que existe. Em uma introdução aqui para dar uma resistência melhor ao estudo, Deus só começa quando termina o fim. Deus só começa quando termina o fim, ou quando ele vê o fim. Mesmo sabendo o que irá acontecer, então ele prepara antes a solução, para dar início ao seu propósito. Muitos não conhecem os atributos de Deus. Vou citar apenas 4.
Onisciência, onipresença, onipotência. Vocês conhecem esse. Onisciência, Deus conhece tudo. Onipresença, Deus está em todo lugar. Onipotência, Deus é todo poderoso. E eternidade, um quarto atributo. O que é a eternidade? Não tem início, não tem fim e não está limitado ao tempo. É aquilo que eu disse no começo, sobre o versículo aqui de Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus dizendo: o seu alfa e o ômega, o Todo-Poderoso, ele fala. Então veja, dentro das revelações, como nós precisamos saber quem nós estamos servindo. Que Deus é esse que muitas vezes serve, que precisam da imagem dele, que precisam da manifestação no corpo de uma pessoa, para dizer que é um Deus. Mas o Espírito Santo habita em todos nós, não é exclusivamente algumas pessoas, para aqueles que têm o seu novo nascimento pela fé no Senhor Jesus. Por isso que aqui, nós estamos aqui ainda falando sobre a onisciência e onipresença, são revelações que Deus compartilha sobre a sua existência, por ter nos criados, a sua imagem e semelhança. A Bíblia foi escrita com a finalidade de revelar que nada surgiu pelo acaso. Ou seja, houve um acontecimento. Está relatado no primeiro livro de Gênesis, chamado Gênesis, que é o princípio, e o último, que é o Apocalipse, que é o fim. Não consta o nome do autor, e sim dos seus escritores. Mas nas suas páginas, quem lê a Bíblia sente a sua presença. Vocês perceberam aí a importância do conhecimento da palavra de Deus? Servir alguém que você não conhece, que você não vê o princípio, não vê o que ele fez, o que ele vai deixar sobre o final. Não existe dentro dos argumentos teológicos uma afirmação que tudo isso aqui terminará e deixará de existir. Mas na teologia há muitas informações a respeito de que tudo quanto está aqui, visível aos nossos olhos, terá uma renovação ou novas terra, e haverá novo céu e nova terra, vamos dizer assim, como diz em Apocalipse. Mas em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, nos fala assim, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse, dentro do assunto aqui, que nas páginas da Bíblia está o seu autor, mas consta em cada livro os seus escritores. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vou trazer aqui para vocês uma interpretação e explicação teológica. Deus sabia na eternidade, antes da criação do universo, o desejo do querubim ungido Lúcifer, Satanás, sobre dominar o reino eterno, planejando com seres angelicais uma rebelião. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 nos diz: e tu dizias no teu coração. Essa expressão teu coração é porque fala aqui do rei da Babilônia, mas o espírito como Satanás não tem coração. Mas eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui já fala de Satanás, de Lúcifer. E no monte santo da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí diz que é o capítulo 28, versículo 15, confirma: perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado.
até que se achou iniquidade em ti. Lá no final vou falar um pouquinho sobre esse versículo aqui, versículo 15 do capítulo 18 de Ezequiel. Todos os seres angelicais viram a criação de Deus, e quando Lúcifer, que estava lá também presente, Satanás, ouviu Deus delegar autoridade a Adão sobre o Éden e a criação. Aí ele acelerou o plano da rebeldia pelos ciúmes. E após esse conflito foi expulso da eternidade com os anjos e se revoltou-se contra Adão e Eva. E para entrar no Éden, usou a serpente que fala. Dentro do assunto, a serpente falava. Por isso que Adão e Eva não se surpreenderam em ouvir ela falar, porque Satanás a possuiu. Então você perceba que hoje Satanás possui pessoas para falar através das pessoas. Porque ele entrou no Éden, o Éden ele não podia entrar. Era físico e ele era espiritual, então ele usou algo físico para entrar. É como ele entra no mundo hoje através de usando pessoas para falar, porque o mundo é físico, ele é espiritual, ele precisa de matéria para puxar alguém para falar. E usou uma serpente para enganar o casal, e comeram o fruto do bem e do mal, porque Satanás mentiu para eles, que eles não morreriam. Deus perguntou aqui a Jó, olha Jó, capítulo 38, versículo 4 e 7, sobre a criação que estamos aqui falando. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Está falando com Jó. E quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam, aqui fala dos anjos que estavam vendo o Senhor Deus criar o céu e a terra e todo o universo com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, e diz que todos os filhos de Deus jubilavam. Então os anjos eram tidos como os filhos de Deus naquele período, quando começou a criar, e eles estavam vendo. No Velho Testamento está escrito que o Messias viria, e no Novo Testamento está escrito que ele veio e cumpriu o Velho Testamento. E na nossa geração, ele disse que voltaria no ano 33 lá, não é mesmo? Está escrito lá em João, ou para o Pai voltarei para vós. E vocês percebam aqui que João capítulo 1, versículo 1 e 14, ele nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja que Deus estava em Cristo, fazendo com que o homem entendesse as suas mensagens do Velho Testamento, principalmente a nação de Israel. E depois nos fala: em todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então o Verbo se fez carne, a palavra encarnada, a palavra de Deus escrita para nós, se fez carne. É algo muito de uma interpretação sobre a palavra se fez carne e habitou entre nós, é que tudo quanto Deus falava através da criação, a palavra era o Senhor Jesus, e vinha a formar aquilo que Deus falava. Haja sol, haja lua, haja estrela, haja os animais, haja o mar. Então tudo isso se formava. Sei que é um pouquinho, requer um outro estudo aí para falar mais sobre esse assunto, sobre o verbo. Por isso que o nosso verbo, passado, presente e futuro, nos fala assim, né? O presente, eu vou, estarei, tudo dentro de um assunto presente, e depois vem-nos aí o passado, eu já fui, eu estive lá, e o futuro vocês sabem, não é?
provavelmente eu estarei aí. Então veja, dentro do assunto aqui, nós estamos vendo que a palavra de Deus é maravilhosa para fazer nós entendermos. E a falta de ensino é indesejável ou a desejar dentro dos templos. Vamos citar aqui logo, não é? Estou chegando ao final. Quero fazer uma conclusão aqui. Deus poderia ter evitado a criação do casal. Mesmo assim, colocou limites e avisou com regras, dando livre-arbítrio. Mas sabendo o que iria acontecer, já tinha um plano da salvação, para a salvação. Por isso que eu disse, Deus só começa quando ele vai no fim, saber como ele vai preparar o fim. E por isso que em João capítulo 17, versículo 5, está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Em Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus criar, Deus já tinha providenciado o plano da salvação. Agora, por que a rebelião de Lúcifer não teve perdão? E o pecado do homem teve? Por que Lúcifer não teve perdão? E o homem, nós, através de Adão e Eva, tivemos. Primeiro, Lúcifer gerou rebelião dentro para fora. Dentro dele ele fez essa rebelião. E o homem, ele foi induzido ao ato a pecar de fora para dentro. Então Lúcifer pecou de dentro para fora. Nós pecamos de fora para dentro porque fomos induzidos através de Adão e Eva, que são nossos pais, que pecaram. Por isso que em Ezequiel capítulo 8, eu disse para vocês, capítulo 28, versículo 15, que eu traria lá no finalzinho: perfeito era em teus caminhos, perfeito. Satanás era perfeito, mas a beleza dele o corrompeu, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. O que é iniquidade? Pecar consciente. Ele pecou sabendo, ou seja, não sabia que o que era um pecado, mas ele rebeliou consciente, querendo a uma posição que não fora lhe outorgada. E aconteceu com ele e com os demônios, com os anjos que se transformaram em demônios, que foram expulsos da presença de Deus. E nós, pela bondade de Deus, somos trazidos de volta. Agora, estou chegando ao final, como disse. Compartilhe esse vídeo, esse estudo. Seja um elo nesta corrente. Seja um elo nesta corrente. Há muitos que precisam ouvir esses estudos. E chegam a muitos países, sabia? Que esse estudo, aqui a gente tem amizade com muitos irmãos, pessoas lá nos Estados Unidos, no Paraguai, na Bolívia, tem até na Índia, mas lá eles transformam na língua deles, né? Temos aí em Portugal, Espanha, e outros países, porque tem um círculo de amizade aí com muitos irmãos que estão em outros países. Então, tá aí esse estudo para você, Deus abençoe, quero orar, e que você que está afastado volte, está triste, anima. Você que precisa entregar sua vida para o Senhor Jesus urgente. Quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico por esta palavra. Senhor, que possam meus irmãos e amigos, Senhor, entender e compreender, e aqueles que precisam, Senhor, entender o plano da salvação, Senhor Deus, que venham urgente ao retorno, Senhor, da vida cristã, para que possam ter o conhecimento do que está para acontecer neste mundo, Pai. Assim oro, agradecido, em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua bênção, Pai. Amém. Até o próximo estudo, assim Deus nos permitindo. Deus abençoe.